Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao curso de redes da DLTech do Brasil. Nesse primeiro capítulo a gente vai fazer uma introdução, falando sobre os conceitos gerais aí do curso e alguns assuntos que a gente também tem aí na área do aluno, Meu nome é professor Marcelo Nascimento, para aqueles que já me conhecem, é um prazer estar aqui com vocês de novo estudando, Para aqueles que ainda não me conhecem, vão ouvir falar bastante aí de mim e ouvir bastante a minha voz. Coloquei uma fotinho minha aí para vocês terem um contato maior comigo. Aqui está o meu LinkedIn, brlinkedin.com/in/Marcelo Nascimento. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica, tenho pós-graduação em Redes e Sistemas Distribuídos e várias certificações da Cisco também, tá? Atualmente eu posso dizer aí que a minha área que eu mais gosto de trabalhar e sou especialista é realmente a área de redes. Aqui embaixo, para quem ainda não nos segue, ainda não participa das nossas redes sociais, tem o Facebook, é facebook.com/dltech, o nosso LinkedIn, brlinkedin.com/in/dltech, e o nosso Twitter, que é o @dltech, Somente dltech aí é o nosso Twitter, se você quiser participar das nossas redes sociais. Muitas vezes a gente faz promoções ou então divulga assuntos relativos à empresa, quando vai ter alguma manutenção, alguma coisa assim, a gente divulga nas nossas redes sociais, tá? Qual é o objetivo do curso, O que a gente vai estudar aqui nesse curso de redes completo? Nada melhor que começar com os objetivos, com o conteúdo programático. Esse é o conteúdo programático, os capítulos que a gente vai estudar aí durante o curso. Então, começando hoje com a introdução, depois a gente vai para os conceitos básicos de redes e dispositivos de rede. Esses 3 capítulos, eles fazem parte tanto do curso de redes completo, quanto do curso de redes básico, tá? Esse aqui é aquele curso que é gratuito. Então, o curso gratuito ele vai pegar os capítulos 1, 2 e 3. Os vídeos são os mesmos, tanto para quem comprar o curso de redes completo, quanto para quem pegar o curso de redes básico. Ele é o mesmo vídeo, ele é o mesmo conteúdo, são os mesmos exercícios, tá? Só que no curso de redes completo tem só isso aqui a mais, Só isso aqui é brincadeira minha, Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos a mais no curso de redes completo, A gente entra num detalhamento a mais. Então, basicamente, aqui no curso de redes básico, a gente vai ver o conceito que é básico de redes até os dispositivos. E do capítulo 4 para frente, a gente vai fazer uma especialização maior, um aprofundamento sobre o modelo OSI, sobre o TCP/IP, a gente vai ver endereçamento IP versão 4 e noções de IPv6, só que aqui, depois a gente vai estudar o IPv6 aqui para valer, Então você vai ver no TCP/IP tanto redes IP versão 4, quanto a novidade, que são as redes IP versão 6. Vamos aqui também estudar switches e VLANs, infraestrutura de rede e cabeamento estruturado, Então a gente vai ver os conceitos aí sobre cabeamento estruturado, sobre a parte elétrica, tá? A parte de energia também, a gente vai ver alguma coisa aqui. Rede sem fio, intranet, internet e roteadores, aqui vem a parte mais de roteamento, tópicos de segurança e gerenciamento de redes, aí como eu já falei, protocolo IPv6 e um estudo de caso, A gente vai fazer um projeto e dar algumas ideias de como é que você projeta uma rede, o que é que você tem que se preocupar, tanto com a parte lógica como com a parte física. É claro que a gente não vai entrar em configurações detalhadas aqui de roteamento, esse tipo de coisa, porque esse curso ele é um curso independente de fabricante, Ele é neutro, é um curso neutro. A gente tem alguns exemplos que eu uso, por exemplo, Packet Tracer, uso equipamentos da Cisco, uso um equipamento da TP-Link e tal, mas eu não dou enfoque a fornecedor, a um fabricante específico, a gente não vai dar enfoque a comando de ninguém. Então isso é um curso mais teórico, tá? É um curso para você ter uma noção geral de como é que funciona a rede e quais as opções que você tem aí para implementar uma rede corporativa. Isso aqui é importante dizer, A gente está estudando uma rede corporativa. Por que é importante dizer isso aqui?
Porque a gente não vai estudar como é que funciona um service provider, né? Um provedor de internet, como é que funciona dentro de uma operadora de telecomunicações. A gente vai estudar como é que funciona dentro do cliente deles. Então é você trabalhando dentro de uma empresa que precisa ter uma rede, se conectar com a internet e fazer a conexão de outras unidades, tá? Outra coisa aqui é que esse curso ele serve como base para várias certificações, tá? Por exemplo, se estiver procurando uma certificação da Cisco como CCNA, da Juniper lá, o JCNA, eu não me lembro direito se é esse termo aqui, mas o CCNA da Juniper, da Huawei, da HP, da Microsoft, tá? O MCSA, o MCSI, cai em cálculos de endereçamento IP, cai em noções de IPv6, o que é o protocolo IPv6. Então, esse curso ajuda também para outras certificações, o Network Plus, tá? Então, ele é um curso que, apesar de ser, vamos falar assim, independente de fabricante, ele pode te ajudar em certificações e ele pode te ajudar também em concursos públicos, né? Você vai fazer um concurso público onde existe no assunto redes, por exemplo, cálculo de subredes, que faz a parte do projeto de redes IP, esse curso vai cobrir. Se no teu concurso público vai cair IP versão 6, esse curso vai cobrir. Então a gente fez um curso neutro, mas pensando que ele tem uma aplicação prática. Primeiro, para a tua vida profissional, tá? Então para você ir além do que você já vai hoje em dia, para a gente poder agregar valor aí aos teus conhecimentos e também para você poder fazer uma certificação ou então um concurso público. Você vai ver durante o curso que tem várias questões de concurso público e as outras questões são questões de modelo de provas de certificação, tá? Então as questões que a gente colocou são questões que trazem valor agregado para a tua vida prática e se você quiser seguir uma certificação ou então se você está buscando um cargo público que tem a ver com um analista de rede ou então alguma coisa desse tipo assim, tá? Começando aqui, primeira parte que tem no material, né, a evolução dos sistemas computacionais. Se tem rede, é porque tem computador. Se não tivesse computador, não teria rede, né? A necessidade do homem de ter um sistema de cálculo, de facilitar a sua vida em termos matemáticos, nasceu há alguns 1000 anos atrás. Esse aqui é o cara mais importante, né, quando a gente fala disso, que é o ábaco. Nasceu aí entre 3.500 e 7.000 anos atrás, que ele era utilizado, e até hoje é utilizado, né? Tem muitas escolas que utilizam o ábaco para facilitar o aprendizado de matemática da criançada, né? Depois disso aqui nós tivemos a régua de cálculo, mais ou menos em 1638, 1630 e lá vai pedrada. Depois dessa máquina de cálculo, a gente teve a máquina de Pascal, que foi documentada como a primeira calculadora mecânica da história, né? Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, esse cidadão aqui, que é a mesma coisa que esse cidadão que está aqui, ó, tá? Ele é o IBM 7300, né? Chamado de Stretch. Para você ter uma ideia, ele foi lançado em 1959 e custava mais ou menos 13 bilhões de dólares, tá? Então imagine quanto é que custava um computadorzinho nessa época. E daí a coisa foi evoluindo. Só para você ter uma ideia, eu gosto muito de espaço, nave espacial, coisa de ET. Se você for fazer outros cursos comigo, você vai ver que isso é verdade, tá? Então aqui, ó, isso aqui é o Apollo Guidance Computer, o AGC, usado na Apollo 11, que foi para a Lua. Ele tinha 64 kilobytes de memória e 0,043 MHz. Hoje em dia, você pega um computador qualquer, 4 GB de memória RAM, já está ficando obsoleto, né? 2, 4 GB de memória RAM. E os computadores têm 2, 3 GHz de frequência, né? Então, você veja, isso aí é década de 60, década de 70, né? Você veja como é que era o computador do cara que foi para a Lua. Você iria nessa nave espacial? Os caras foram, né? Mais um exemplo de avanço são os celulares, né? Isso aqui começou com o tijolar.
Eu tô brincando, né? Esse aqui é um termo que todo mundo fala, né? O tijolar, porque antigamente o telefone celular parecia um tijolo, né? Era um treco gigantesco, parecia um sapatão. E agora, olha o tamaninho que eles estão ficando, né? Olha o tamanho deles aqui, ó, de um celular, de um smartphone de hoje em dia, né? Então você vê a evolução da eletrônica, a evolução da microeletrônica, né? O celular antigamente era um aparelho analógico que servia só para discar, o máximo que tinha era memória, esse tipo de coisa assim, né? Hum, Hoje em dia um smartphone muito menor que o tijolar, ele é um computador, ele faz de tudo, ele tem aplicações, ele tem aplicativos, dá para você jogar, tirar foto, fazer vídeo, compartilhar na internet, então é uma máquina que não tem comparação ao antigamente, né? E a mesma coisa os computadores, começaram lá com os computadores da Apple, aqui ó, olha aqui ó, esses caras aqui ó, que estão na foto, é a primeira versão da Apple, com esse carinha aqui dando essa risadinha, né? Essa risadinha safada, como eu falo aqui, o Apple I, que foi lançado lá em 1976. Eram esses carinhas aqui, né, os Apples, esses computadorzinhos feinhos aí. O que a gente tem hoje em dia é o computador cada vez mais moderno, telas de LED, telas de LCD, laptops cada vez mais finos, né, os ultrabooks, com cada vez mais poder de processamento e de memória, os tablets, os smartphones. Então, cada vez mais a tecnologia vai avançando e você tem um número muito grande de endpoints possíveis, né, de equipamentos que você pode ligar na tua rede. Quando eu falo endpoint, é um equipamento que eu posso conectar na rede. Pense que a tua rede é essa nuvenzinha aqui, eu tenho aqui a minha rede, aí eu tenho um cabinho de rede, ou então eu tenho um sinal sem fio, e eu quero conectar alguém nessa rede. Seja sem fio, seja por cabo, com fibra ótica. Esse cara que está lá na ponta, o nome que a gente chama é endpoint, é um nome genérico, tá? Endpoint, você vai ouvir também falar sobre host, tá? Então endpoint, host, computador, micro, PC. Então isso aí quer dizer que é o cara que está querendo usar a rede para acessar alguma coisa. E as redes de computadores? Voltando aqui, ó, a gente tem uma cambada de gente aqui, eu tenho um monte de computador, esse cara tá cheio de informação, querendo acessar a internet, querendo acessar rede corporativa. Não tem como isso aí ficar isolado no mundo, né? No começo eles eram isolados no mundo. Então o primeiro protocolo de rede que surgiu foi o DPL-DPC. Quem é velho já ouviu falar disso, é o disquete para lá, disquete para cá. Então isso aqui é uma tiração de sarro, mas era o que acontecia antigamente, tá? Você pegava, carregava um negócio no disquete, saía correndo, levava para outro computador, passava para outro cara. E no começo era fita, né? Aquelas fitas enormes lá, tinha os rolos de fita, né? Você tinha que levar rolo de fita, cartão perfurado e sei lá o que mais quando você queria transportar os dados e passar de um equipamento para outro. Claro que isso, com o avanço da rede, surgiu a necessidade da comunicação em rede, né? Surgiram, por exemplo, os mainframes. O mainframe é um computador robusto, muito poderoso, que é usado até hoje em dia. Os da IBM são os mais famosos, né? Mainframe é um sistema utilizado até hoje em dia, uma máquina usada até hoje em dia, que ela tem muito poder de processamento. Então, por exemplo, operadora de cartão de crédito, banco, acaba usando o mainframe para aplicações onde há uma necessidade muito grande de transação. Você tem muitas transações acontecendo ao mesmo tempo, você acaba usando um mainframe. Aí tem gente que fala, mainframe é velharia, mas ainda está em uso, tá? Ainda está em uso. Os servidores ainda não conseguiram substituir os mainframes de uma maneira precisa. Então o que a gente tinha? Terminais burros, quer dizer, o processamento não estava aqui na ponta. O processamento estava todo no mainframe, tá? Então o terminal era só uma extensão do monitor e do teclado. O processamento realmente estava no mainframe. Depois disso, começaram a surgir os computadores pessoais, né? Os PCs, os Personal Computers, com o Apple I e assim vai para frente, né? Como os PCs começaram a tomar conta e nem tudo era mais feito no mainframe, porque esse cara aqui, ele é bom, mas ele é caro para chuchu, em comparação com esse aqui, é mais ou menos isso, tá? Ele é muito caro, são máquinas caras e os computadores são mais baratos. Então, os personal computers começaram a tomar conta. Aí,
eles já não são mais terminais burros, o processamento está aqui nele, mas eles precisam compartilhar informações na rede. Aí começaram a surgir as primeiras redes em cabo coaxial. Então as primeiras redes aqui que foram criadas em cabos coaxiais. Tá? Então você tinha um cabo, um tranque, um tronco ali, que interligava todo mundo. Se caísse um cara, a rede parava de funcionar. Tá? Então a primeira rede que nasceu foram essas com cabos coaxiais. E existiam diversos padrões aqui, existia o TCP/IP, Novell e outros padrões, vários padrões aí, tá? Aí a gente vai estudar no próximo capítulo que foram desenvolvidos protocolos de rede para poder juntar isso num padrão só, porque senão cada fabricante conversava de um jeito, né? Depois nasceram os hubs, daqui ó, do cabo coaxial veio a era do UTP, que é o Unshielded Twisted Pair. Os pares trançados, os cabinhos que a gente conhece aí hoje em dia, né? Que é aquele cabinho azul, muito comum em tudo quanto é rede, que você conecta ao teu computador, quando ele não está usando wireless, né? Então, esse cabo UTP, ele tomou conta, porque ele tem várias vantagens sobre o cabo coaxial, tá? Em vez de uma rede aqui, ó, uma rede que um cara depende do outro para a comunicação, se eu quebrar aqui, esse cara não a rede inteira vai acabar sofrendo. Com o hub, se eu quebrar aqui, os outros caras continuam falando, tá? Então o hub ele veio a substituir a rede de cabo coaxial, permitindo que os computadores se conectassem via UTP em uma rede estrela. Então você tem aqui um equipamento central e vários equipamentos na ponta, e você pode estender essa estrela, ó, ligar vários hubs aqui e fazer a conexão de vários computadores nos hubs. Vocês vão estudar ao longo do curso que o hub traz um monte de problema na rede, traz a solução em relação ao cabo coaxial, mas ele, claro, traz alguns desafios que alguns deles não são superados com o hub. Por isso nasceram os switches para substituir os hubs, tá? E aí com os switches vieram outras tecnologias, além da gente ligar com o UTP, com par metálico, nasceram as fibras óticas, os links de melhor qualidade. Hoje em dia tem link de 10 gigabits por segundo, né? Tudo nasceu com 10 megabits por segundo aqui na comunicação à internet, depois foi por 100 mega, 1 giga. Hoje em dia os links entre os switches já podem ser feitos a 10 gigabits por segundo. E claro também o nascimento das redes sem fio, né, com os access points, também foi um advento muito importante. Hoje em dia, com o padrão 802.11ac, as redes conseguem trafegar com altíssima velocidade, as redes sem fio. Tá? Então, a tecnologia sem fio vai sofrer mais uma revolução, né? Aqueles computadores que não usavam rede sem fio por causa da velocidade, porque com o cabo eu consigo 1 giga, por exemplo, isso agora com Access Point também vai ser possível. Então, a rede sem fio vai sofrer mais uma revolução. A tecnologia já está desenvolvida, tem fabricante, por exemplo, como a Cisco, que já está até vendendo equipamentos Access Points com a tecnologia 802.11ac. Quais são os desafios, né, que essa rede, que a gente viu aí nessa evolução toda, qual o objetivo dessa rede e os desafios que essas redes de computadores vão sofrer? O objetivo é simples, tá? O objetivo da rede de computador é economia de tempo e maior controle de processos. Então, a informatização permitiu que as empresas usem os ERPs, os sistemas de controle informatizados que controlam, por exemplo, toda uma produção de uma empresa, desde a compra de material até a entrega nas lojas, vamos falar assim, né? Então ela possibilita que você integre a tua empresa com um sistema informatizado e tem um controle, tem economia de tempo, um controle de processo em tempo real, tornando a organização mais eficiente, tá? Então a rede ela vem para prestar um serviço para a empresa, para ajudar o negócio da empresa e não fornecer acesso à internet para o usuário. Tá? Outro ponto importante é que
algumas corporações precisam manter informações em tempo real. Então, por exemplo, quem tem uma loja na internet, ele não pode ter um relatório de venda ou então saber se o concorrente dele fez uma promoção no dia seguinte. Ele tem que saber já, agora. Será que um concorrente meu tem promoção? Será que eu tenho que baixar o preço da minha televisão? Então, o cara tem que saber já. Isso aqui só é possível com um sistema informatizado, com a rede funcionando bem, né? Então, a rede não é artigo de luxo e é uma necessidade real hoje em dia para vários negócios. A maioria das empresas que eu trabalhei, maioria não, né? Acho que desde que eu comecei a trabalhar, se não tivesse rede, eu não trabalhava. Eu comecei a trabalhar como instrutor na Siemens, na área de telecomunicações. Sem a rede eu não fazia nada, não conseguia acessar as apostilas, não conseguia dar aula, não dava para fazer quase nada. Apesar que quando eu comecei mesmo, né, como instrutor, a gente usava transparência com reto projetor. Então eu sou das antigas, tá? Então a rede é uma necessidade real, não é um artigo de luxo, tá? Não é um artigo de luxo. Ela, vamos falar assim, ó, ela é a base para os sistemas de informação que a empresa utiliza para controlar e fazer os seus serviços. Por isso a rede ela tem que sempre estar funcionando, ela tem que ser gerenciada, ela tem que ser monitorada. Tem muitas empresas que só implementam um switch, compram um access point, coloca lá e acabou. Aí falam, minha rede está lenta hoje. Tua rede está lenta por quê? Não sei, eu acho que foi alguma coisa que aconteceu. Isso é resposta decente, né? Que ação você tem que tomar para evitar esse tipo de coisa, né? Então, trabalhar com rede é muito mais que fazer cabo e colocar um switch e um roteador para funcionar, tá? Você tem toda a monitoração, você tem o planejamento, você tem o projeto, você tem a manutenção do dia a dia dessa rede. Se a tua empresa utiliza a rede como negócio, se a rede é importante para o seu negócio, você tem que profissionalizar e aprender os recursos que você pode tirar dessa rede, né? E quais são os desafios? Devido a essa necessidade, a velocidade, a agilidade, né, que as empresas precisam nos seus negócios, você tem vários desafios. Por exemplo, diversidade de dispositivos. Você tem o cara que vai acessar a rede com um laptop, o cara que tem desktop, o cara que vai usar de um smartphone, o cara que vai usar de um tablet. Então você tem diversos equipamentos entrando na rede, tá? Por exemplo, você tem aqui, telefonia IP, aqui tem um telefone IP. Você pode ter uma câmera de vídeo e o cara faz videoconferência na tua rede. Será que se eu fizer tudo isso ao mesmo tempo, tem um cara baixando coisa da internet, um cidadão falando num telefone IP usando a rede, um cidadão falando com uma câmera de videoconferência, os caras com o smartphone acessando a internet. Será que a largura de banda que eu estou usando é suficiente? Será que a minha rede está preparada para tudo isso? Será que eu vou conseguir priorizar quem realmente tem que utilizar a rede? Por exemplo, esse cara está vendo besterol. Está baixando coisa da internet que é besteira, não tem nada a ver com a empresa. E aqui é o computador de um dos gestores da empresa que ele está fazendo uma reunião de vendas com as regionais. Quem que precisa de mais prioridade? É lógico que é esse cara aqui, né? Ele está trazendo o dinheiro, né? Como falava um pessoal que eu conhecia, está trazendo o tutu, está trazendo o Reverse Night. Não sei o que é um Reverse Night, mas a turma falava usava essa gíria aí para dinheiro, né? Está trazendo a grana para a empresa. Então, é claro que esse cara aqui na videoconferência dele tem muito mais importância que esse cidadão que está fazendo download, sei lá do que, de um aplicativo que ele quer instalar para testar na máquina dele. Então, como é que eu faço isso? É possível fazer isso? Será que eu consigo priorizar o que é importante? Consegue, tá? Com as tecnologias de hoje em dia você já consegue. O futuro da rede vai ser melhor ainda, mas hoje em dia você já consegue fazendo, por exemplo, qualidade de serviço, colocando QoS, priorizando aquilo que tem que ser priorizado. Por que precisa essa priorização? Porque você tem uma diversidade de serviços, né? Tem esse cara aqui, navegando na web, fazendo download, fazendo um monte de coisa. Tem esse cara aqui, que está fazendo telefonia IP.
Tem esse cidadão aqui, ó, que está trafegando vídeo sobre IP. Tem esses caras que são com smartphones, que eles também estão utilizando a internet, utilizando a tua rede, acessando, por exemplo, um banco de dados aqui, para cadastrar venda, alguma coisa assim. Então você tem uma diversidade de serviços, uma diversidade de dispositivos, cada vez mais largura de banda sendo necessário. E é lógico que o recurso, tanto de pessoas quanto de dinheiro, é limitado, tá? Então, tanto pessoas quanto dinheiro, todas as empresas têm um recurso limitado. E se você deixar na mão de usuário, esse recurso ele vira ilimitado. Então você tem que ter técnicas de monitorar, de gerenciar a tua rede para você realmente investir aquilo que você precisa, para você definir aquilo que é importante para fazer a tua rede funcionar bem. E esse é o desafio, o grande desafio, né, de um administrador de rede, é lidar com as novas necessidades, com as novas tecnologias, com a crescente demanda, né, por novos serviços, por conta dos usuários e por conta do negócio também, muitas vezes, né? A empresa tem que modernizar, tem que vender de jeito diferente, né? Por exemplo, antigamente só vendia de porta em porta, agora vende pela internet. Ó, é outra coisa que a tua empresa vai trabalhar. Então é realmente um desafio hoje em dia você entender e gerenciar uma rede corporativa. Se a gente vê aqui, ó, eu tirei esse gráfico de ISPs australianos, tá? Porque tem um órgão lá que cuida da internet da Austrália que monitora a velocidade de acesso à internet desde 1985. ISP quer dizer Internet Service Provider, é o famoso provedor. Então é o provedor do pessoal lá do Crocodilo Dundee, né? Dos australianos. Então você veja que em 1980, mais ou menos aqui, 80 e poucos, eles trafegavam aqui, ó, com menos de 10 kilobits por segundo, thousands of bits per second. Então isso aqui eu estou falando em kbps. Em 95 estava aqui, ó, pelos 10 kbps. Em 2000 passou dos 10 kbps. 2000 não, a gente estava em 90 e poucos. Agora em 2000 que chegou a 512 kbps. 2005 a 1 mega. 2010, 10 mega. 2015 eles preveem que a pessoa vai estar conectado full, tanto subida, tanto upload quanto download a 100 mega. E 2020 a 1 gigabit por segundo. Todas as casas vão estar conectadas. Então imagine, isso que a gente está falando da casa, né? Nas empresas essa necessidade ela vem muito antes, né? Então o crescimento do acesso, da largura de banda, do acesso à internet, ele é exponencial. Se a gente for ver aqui, isso aqui é no Brasil agora, tá? Então agora aqui eu já estou falando do Brasil. Aqui a gente está falando do nosso querido e amado país, Brasil. Se vocês forem ver aqui em 2012, a quantidade de pessoas conectadas à internet estava em 83 milhões pelo PNAD aqui, né? 83 milhões de usuários conectados. Ó, a fonte do Ibope coloca 94,2 milhões de usuários conectados na internet. Mas por que isso importa para uma rede corporativa? Muitos desses caras aqui, ó, estão fazendo o que a gente chama de home office. Estão acessando a internet da empresa através de casa. E isso é o que eu falo para uma rede corporativa. As necessidades e as soluções que um administrador de rede vai ter que dar para os seus usuários vai ser cada vez maior, tá? Aqui, ó, eu peguei um negócio interessante, que é uma fonte tirada aqui de uma pesquisa da Universidade do Alabama em 2010, que eles colocavam a evolução das redes e para eles, depois de 2010, o futuro. Então veja aqui, entre 50 e 70, a gente tinha o mainframe, fitas magnéticas, Fortran e COBOL como linguagem de programação. Hoje em dia tem gente ainda programando em Fortran e COBOL e ganhando um bom dinheiro, tá? Porque não tem quase mais quem programe com isso. Entre 70 e 90 começaram os PCs, os computadores que a gente tem em casa. E interface gráfica, né? Veio o Windows 3.11 e começou o Windows 95, Windows 98 e assim vai. Entre 90 e 2000 teve a explosão da internet, o uso de e-mail
páginas de web. Entre 2000 e 2010 começou a virtualização, acesso à internet via wireless, né? Que aumenta vertiginosamente o número de usuários que estão conectados. As tecnologias DSL, né? As tecnologias de banda larga, aqui também eu posso colocar como vamos falar assim, né? Um acelerador. Muita gente começou a entrar na internet de uma maneira decente, né? Com os acessos banda larga. E o futuro para os caras aqui era o quê? Redes sociais, tablets e software as a service. Social media é uma realidade, eles acertaram o futuro deles, né? Tablets também. O que a gente tem de tablet e smartphone que acessam a internet e acessam social media direto, né? Os caras estão direto enviando mensagenzinha para o Twitter, para o Facebook. Eu sou uma exceção porque eu escrevo, hoje em dia, né? Eu escrevo o dia inteiro, então eu uso só o computador. E software as a service, o que é? É o software como serviço. É você não instalar um software no teu computador. É você usar um software na nuvem. Cloud Computing, né? O famoso Cloud Computing, a computação nas nuvens, trouxe isso, né? Então você pode ter o teu servidor de e-mail, o teu backup, o teu PABX, o teu telefone IP aqui, ó, a tua página da internet, aplicativos como Office, já tem lá o Office 360, né? Desktop virtuais, parte de segurança, tudo feito na nuvem. O que é feito na nuvem? Você não instala nada no teu computador. Você vai usar alguma coisa que está na internet. Você vai acessar a internet, se conectar lá com o teu serviço e utilizar esse serviço, né? Então, por exemplo, você pode ter o teu servidor de e-mail lá no Google, seja onde for. A tua página da internet está hospedada também em cloud, né, na nuvem. Então você pode fazer várias coisas que não estão mais no seu computador. Se você quiser montar uma pequena empresa, você não precisa mais se preocupar, né, com instalar servidor e tudo mais. Você pode fazer tudo isso com serviços que estão em nuvem. Hoje em dia, né, você já pode fazer isso. Você não precisa esperar. Por exemplo, aqui ó, você pode usar o Skype como a tua telefonia IP. Você pode comprar crédito, né, para o Skype e fazer ligação para telefone fixo e tudo mais. O teu e-mail, você pode usar e-mail na internet. A tua página de web, você usa também servidores que estão na internet. Então, esse futuro que eles falavam chegou, né? Então você tem o software as a service, a infraestrutura as a service. Você não precisa mais montar um rack no data center, que é lá onde ficava o rack com os servidores e tudo mais. Se você quiser, você contrata tudo isso aqui virtualizado, né? E você não precisa montar a tua infraestrutura. Você pega a tua infraestrutura como serviço, o teu software como serviço. Isso aí já é o caminho sem volta que a gente está vivendo hoje em dia, né? Ah, mas então quer dizer que vai acabar a rede? Não vai acabar a rede, né? Porque eu preciso, para entrar na internet, eu preciso me conectar num roteador ADSL, por exemplo, e para conectar no roteador ADSL, eu tenho que pegar uma placa de rede wireless, eu tenho que ligar minha placa de rede com fio na minha rede. Então, a parte básica, né, de infraestrutura de redes, ela acaba sendo cada vez mais necessária. Ao invés de acabar, ela acaba sendo cada vez mais necessária, tá? Pessoal, com isso a gente acabou esse primeiro capítulo, essa introdução. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Lembrem-se de algumas coisas, alguns recados aqui, né, que já tem lá na introdução do curso e tal, sobre como usar a área do aluno. Dúvidas da matéria sobre o conteúdo, utilizem os fóruns de capítulo, tá? Então, cada capítulo tem um fórum, as dúvidas têm que ser postadas dentro desses fóruns. Existe um fórum de problemas técnicos, é para problema de link quebrado, uma questão lá que vocês foram fazendo questionário e ela faltou uma alternativa, essas coisas que são normais, né, de problemas. Ah, eu estou com um problema que eu queria acessar a página, mas
meu tempo de acesso expirou. Isso não é um problema para ser postado aqui no curso, tá? Vocês resolvem via e-mail da secretaria, resolvem via junto ao comercial. Então aqui a gente vai tratar de coisas do curso, coisas da matéria. E os fóruns de capítulo você vai postar as dúvidas da matéria, tá? O que não for dúvida da matéria, aí vocês podem utilizar, por exemplo, for problema técnico, vocês podem usar o fórum de problema técnico. E assim vai. Pessoal, muito obrigado e até a próxima videoaula, onde a gente vai ver a introdução a redes, né? A gente vai estudar aí o começo sobre o modelo OSI, TCP/IP e essas coisas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.